Oi, gente, tudo bem? Aqui é a Júlia e essa é a aula sobre função exponencial. Primeiro, a definição. A função exponencial é toda função em que o domínio e o contradomínio, ou seja, todos os valores de x e de y, pertencem ao conjunto dos números reais, da forma f de x é igual a elevado a x, ou y é igual a elevado a x. Sendo a maior que zero e a diferente de 1. Então, a pode ser maior que zero e pode ser menor que 1 também, não se esqueçam disso, mas a não pode ser igual a 1. Então, a ou vai estar entre 0 e 1, ou então vai ser maior que 1. Exemplos: f de x é igual a 5 elevado a x, f de x é igual a número neperiano elevado a x, f de x é igual a 0,5 elevado a x, etc. Observação. Eu coloquei aqui uma função exponencial, porém não é a função exponencial básica. Então, os exercícios e tal de ensino médio, né, Enem e tal, vestibulares, eles não cobram porque os alunos eles não aprendem isso, eles aprendem somente a básica, que é quando tem mais de um elemento além de x no expoente. Aqui é igual a x menos 8, y é igual a 5 vezes 3 elevado a x menos 8. Não é uma função exponencial básica, porém o seu gráfico é similar ao gráfico da básica. Só que você não precisa se preocupar com isso. Não vai aparecer esse tipo de função quando se tratar somente sobre função exponencial. Por exemplo, para determinar um gráfico, não vai aparecer. Quando você tem que fazer um grafo de função exponencial, o expoente vai ser só o x mesmo. E aqui os gráficos. Tem dois tipos de gráficos. Lembrando que todos os gráficos da função exponencial, ele é uma assíntota. Se aproxima do eixo x, mas nunca chega. Nesse exemplo, parece, né, tá chegando no eixo x, mas não chega, tá, gente? Aqui, eu vou desenhar aqui, a função exponencial sempre vai ser assim, ó. Ela nunca, ou assim, ela nunca vai tocar o eixo x. Por isso ela é chamada de assíntota. O gráfico, né, o eixo x é uma assíntota. O gráfico da função, ele não toca o eixo x. Se aproxima, mas nunca toca. E existem dois tipos de gráficos da função exponencial. De uma função y é igual a elevado a x. Primeiro, se a for maior que 1, então a gente viu que a é maior que 0 e diferente de 1. Então, a pode ser maior que 0 e menor que 1, ou maior que 1. Se a for maior que 1, isso é decorado, tá? Se a for... Na verdade, não é que é decorado, é muito fácil perceber isso e eu vou mostrar por quê. Mas eu recomendo ter isso em mente. Tipo assim, a maior que 1 a função é crescente. A entre 0 e 1 a função é decrescente. Então, assim, se a for maior que 1, a função vai ser crescente. Nesse caso aqui, ó, é uma função crescente, tá vendo? f de x é igual a 2 elevado a x. Então, a aqui é igual a 2. Ou seja, é maior que 1. Porque, por exemplo, quando x for igual a 1, quando x for igual a 1 nessa função, f de x vai ser 2 elevado a 1. Então, o y, né, o f de x, vai ser 2. Quando x for igual a 2, f de x vai ser 2 elevado a 2, né? Y vai ser 4. Então, tá vendo que ela só vai crescendo? Por isso, é uma função crescente. E quando a for maior que 0, porém menor que 1, por exemplo, 0,4, 0,5, né, que é o 1 sobre 2, que estava entre os exemplos do slide anterior, 0,8, a função vai ser decrescente.
Então, aqui, por exemplo, f de x é igual a 0,25 elevado a x. Quando x for igual a 1, nesse caso, o f de x vai ser 0,25 elevado a 1. Então, o y vai ser igual a 0,25. Quando x for igual a 2, o y vai ser igual a 0,25 elevado a 2. Então, vai ser 0,25 vezes 0,25. Isso vai dar 25 vezes 25 é 625. Vão ser 4. 1, 2, 3, 4. Vai dar aqui, ó. Y vai ser igual a 0,0625, ou seja, o y ele vai diminuindo. Então, aqui ele diminui e aqui ele aumenta. Por isso que quando a for maior que 0, porém menor que 1, a função é decrescente, igual essa daqui. Aí o gráfico vai ficar assim. Então é isso, basicamente função exponencial é isso. A gente estuda a função exponencial básica e ou ela vai ser crescente ou ela vai ser decrescente. Em ambos os casos, o eixo x vai ser uma assíntota. O gráfico nunca vai tocar ele, vai se aproximar, mas não vai tocar. Quando a for maior que 1, a função é crescente, e quando a for maior que 0 e menor que 1, a função é decrescente. E eu coloquei dois exemplos básicos, clássicos. O primeiro, da função exponencial a seguir, calcule o valor de k. Considere uma função crescente. Esse é o ponto-chave dessa questão. Então, ele te deu a função g de x é igual a 3k mais 16 elevado a x, e ele falou que é uma função crescente. Ele pede o valor de k. Então, basicamente, o 3k mais 16 aqui é o nosso a, porque é o elemento que está elevado a x. Então, 3k mais 16 é o nosso a. E ele fala que é uma função crescente. Portanto, 3k mais 16 é maior que 1. Aí é só resolver, né? 3k é maior que menos 16, traz para esse lado, menos 16 mais 1, então menos 15. E aí você vai achar que k é maior que menos 15 dividido por 3, passa para cá dividindo, maior que menos 5. Então, k é maior que menos 5. É isso. E outro exemplo também clássico e bem simples. Considerando que f de x é igual a 49 elevado a x, determine o valor de f de 1,5. Então, esse daqui é o nosso x, é só substituir. É só substituir aqui, ó. Então, f de 1,5 é igual a 49 elevado a 1,5. Então, aqui uma dica que eu falo. Quando o expoente não for um número inteiro, por exemplo, 1,5, passa para a fração, fica muito mais fácil. Então, f de 1,5, né, eu já vou colocar y aqui, é igual a 49 elevado a 15 sobre 10. 1,5 é igual a 15 sobre 10. Cortando, você acha que isso é igual a 15 dividido por 5, 3. 10 dividido por 5, 2. 3 sobre 2. Então, vai ficar 49 elevado a 3 sobre 2. Nesse caso, quando o expoente é uma fração, eu decorei assim, sabe? Eu aprendi assim. O que tiver embaixo, ele está na sombra, assim, basicamente. Porque você vai transformar isso numa raiz, né? Primeiro. Aí eu decorei que o que tiver embaixo tá na sombra, então ele vai para o sol. Ele vai para cá. E o que tiver no sol, ele vai para a sombra. Então, é bem bobinho, mas eu consegui decorar assim. Então vai ficar assim. Raiz quadrada de 49 elevado a 3.
O 2 foi para cá, eu não preciso escrever, porque raiz quadrada, né? Você não precisa escrever o 2. E o 3 veio para cá. Ele estava no sol, veio para a sombra. O 2 estava na sombra, veio para o sol. Então, y é igual a raiz quadrada de 49 elevado a 3. Daí, aqui, você acha que y é igual a... aqui é 49 ao quadrado vezes 2, né? Ó, vezes 2, perdão. 49 ao quadrado vezes 49. Então, aqui você já tira o 49 da raiz. Tira a raiz quadrada de 49 ao quadrado, vai dar 49. Então, 49 vezes raiz quadrada de 49. Sobra esse 49 aqui. Raiz quadrada de 49, a gente sabe que é 7. Então, y é igual a 49 vezes 7. Isso daqui vai dar 343. Então, é isso. O f de 1,5 é igual a 343. Então, é isso. São 2 exercícios básicos. Eu espero que vocês tenham entendido. E é isso, gente. Muito obrigada pela atenção.